Boa tarde, boa noite. Desculpa a confusão. Todos estão me ouvindo? Estão? Estão me ouvindo? Alô? Então, Sim. Sim. então, desculpa a confusão, gente. Foi problemas aqui eu com o Zoom. Então, hoje, dando continuidade à nossa prática de pelo menos a cada 3 meses nós realizarmos uma reunião da área de neurovascular neurointensivismo, achei de grande relevância a gente fugir um pouquinho da parte de AVC e falar sobre um tema que nós que vivemos todos os dias em terapia intensivas neurológicas estamos nos deparando. Cada vez mais o eletroencefalograma é uma ferramenta que deve ser empregada de forma praticamente à beira-leito, como é o POCUS, como é uma série de outros métodos. E nada melhor do que duas pessoas excelentes, extremamente competentes, que estão dando muito trabalho para a gente do Copador, muito mesmo. A gente está tendo que decorar siglas que a gente só tinha lido, agora a gente está só tendo que lidar com isso, mas é bom que isso faz a gente aprender. Então, convidei duas médicas, né, excelentes, para falar sobre dois temas muito importantes, não só para nós neurologistas, mas como também para intensivistas. Então, primeiro, eu vou convidar a doutora Priscila Oliveira da Conceição, que é professora adjunta de neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e é responsável pelos setores de epilepsia e vídeo eletroencefalo do Hospital Pedro Ernesto. Ela é neurologista, neurofisiologista, tá? Ela é da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Ela participa e é de grande ajuda para a gente, que trabalha no Hospital Copador, faz parte do serviço de eletroencefalograma. E ela vai falar para a gente sobre, claro, de uma maneira que nós, neurologistas, não neurofisiologistas e intensivistas que estiverem participando, o básico, vamos dizer assim, o que que o intensivista precisa saber com o eletroencefalo, né? Algo que a gente se depara, como pedir, quando pedir, como interpretar. Priscila, obrigado, agradeço muito você ter aceitado participar e, por favor, pode começar. Obrigada, Fernando. Obrigado ao DC pelo convite. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Tá. Quanto tempo de aula? Só para eu. 20 a 30 minutos, fica com... Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou. Me fala só se está aparecendo. Tá aparecendo, tá ótimo. Tá ok. Bom, então, de novo, boa noite. Obrigado pelo convite. Ah, o meu tema foi EEG na terapia intensiva. Eu adoro falar de EEG, então é um prazer estar aqui falando com vocês sobre isso. É, já fui apresentada, a Fernanda já falou, sou professora da UERJ, trabalho no serviço da UERJ e lá no Copador e no Juta Batista. Bom, então, o tema que me coube hoje foi quando solicitar o EEG, né? EEG na terapia intensiva. Quando solicitar, qual EEG solicitar, ou seja, qual modalidade de EEG solicitar e como interpretar. É, eu vou tentar em 20 minutos falar o que eu acho que é importante na prática clínica e o que, que a gente está tendo de novo no mundo. Bom, então, primeiro, quando solicitar, é, implicitamente a gente tem que olhar para esse paciente, né, e ver qual é a situação do paciente. Os pedidos básicos, né, quando a gente pensa em EEG, a gente pensa em estado de mal epilético, né? Então, o paciente que está na UTI, principalmente o paciente em coma, quando a gente solicita, a maioria das indicações é buscando identificar, né, ou excluir o estado de mal epilético. Mas a gente não pode esquecer de outras indicações. O próprio coma, né? Então, avaliar o prognóstico do coma é uma função do EEG. O paciente em coma que você só está em coma e você quer saber se está tendo crise, qual é a causa que ele coma, não necessariamente em coma, mas com um nível de consciência que não é esperado para ele. O diagnóstico da epilepsia em pacientes que podem ou não estar em coma, né? Então, um paciente que fez uma primeira crise, essa crise está ou não está num contexto de uma epilepsia,
O manejo de fármacos, seja ele um manejo sedativo para você, quando você já tem um diagnóstico de status ou está tratando o paciente, seja ele para você manter, né, saber se aquela dose está adequada ou não, ou na retirada, ou mesmo o manejo de um fármaco anticrise, quando você inicia e você quer saber se o quadro melhorou ou não. A morte encefálica, né, para o auxílio diagnóstico, né, do protocolo de morte encefálica, que é um eletro especial, não é um eletro. A gente tem um protocolo típico para isso. Nos Estados Unidos, ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, saiu do protocolo de morte encefálica o eletroencefalograma, mas no Brasil ainda é utilizado em muitos serviços. E na UTI neonatal, nós temos a indicação de maturação cerebral, que nós utilizamos bastante na UTI neo. Bom, então esses são os cenários mais comuns de utilização e de solicitação do eletroencefalo. Obviamente que quando eu tenho um paciente, né, com estado de mal epilético, com sinais motores proeminentes, sejam eles clônicos, tônico-clônicos ou mioclônicos, fica, nesse caso aqui a gente está vendo um hipermotora, né, que é uma crise que vocês acabam vendo pouco, fica claro que o eletro vai ser solicitado, né, aqui um estado de mal epilético agora mioclônico. Então, isso não causa maiores dúvidas de solicitação. Porém, nós temos pacientes com sinais motores não proeminentes, com sinais clínicos sutis. E nesses pacientes também é muito importante o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico sai pelo eletroencefalograma. Esse aqui. Então, aqui alguns casos de pacientes com sinais motores sutis, seja eles oculares ou motores sutis, em que o eletroencefalograma tem uma importância diagnóstica, muitos desses pacientes em estado de mal. Porém, nós temos uma outra situação clínica, que é o paciente que não tem sinal clínico nenhum, né? Pacientes comatosos sem sinais clínicos de crise, em que você está em dúvida se, não necessariamente comatoso, mas com um nível de consciência que não é o adequado, se aquele paciente está naquele estado por um estado de mal epilético ou não. Não é o tema dessa aula, só a Cíntia vai falar isso depois, mas essa é uma indicação importante. Nós temos um trabalho pivotal, né, diria assim, que é do Towner e colaboradores, de 2000, que avaliou a prevalência do estado de mal epilético não convulsivo em pacientes comatosos sem sinais de crise. E esse trabalho mostrou que 8% dos pacientes apresentaram estado de mal não convulsivo. Então, numa UTI em que você tem, isso foi um paciente em coma, né? Pacientes comatosos sem sinais de crise, sem sinais clínicos nenhum, mesmo sem sinais sutis, 8% desses pacientes, a maioria dos trabalhos mostra, esse é o trabalho principal, né, mas os outros reproduziram esse dado, esse paciente pode estar em estado de mal, mostrando a importância da solicitação do eletroencefalo nesses pacientes. Um outro trabalho de classe e colaboradores de 2004, né, mostrou que 19%, desculpa, mostrou que 19% dos pacientes críticos apresentam crises eletrográficas, né, sem sinais clínicos. 92% dessas crises foram não convulsivas, 20% dos pacientes e 20% desses pacientes em coma que tinham estado de mal não convulsivo precisaram de mais de 24 horas de monitorização para detectar a primeira crise epilética. E aí você vai falar, ué, Priscila, então eu vou fazer eletro em todo mundo. E vou fazer mais de 24 horas, vou monitorar todo mundo. É o ideal, né? Esses trabalhos, né, de que tem mais de 20 anos mostraram isso. Então, o ideal seria todo mundo em coma, monitora todo mundo, porque você monitora o coração, você monitora outros parâmetros, por que não monitorar o cérebro? É óbvio. Só que isso tem um custo. E não é um custo de porque nós estamos num país que tem recursos limitados. É um custo para todo o cenário internacional, né? É, e aí vem a dúvida: qual eletro eu vou solicitar? Que modalidade de eletro eu vou solicitar? Um eletro de 1 hora? 2, 3, 6, 12, 24? A gente se depara com vários tipos de pedidos, né, na nossa prática clínica.
Você pode solicitar o que você quiser, mas existem evidências para um tipo de solicitação ou outra, né? Então, no paciente em coma, em que nós queremos diagnosticar esses estados de mal não convulsivo, não dá para sair pedindo monitorização para todo mundo. Por quê? Porque nós não temos aparelho suficiente para isso, não importa se você comprar 10 aparelhos, os 10 vão embora e ainda vai ficar faltando o 11º. Quem você vai escolher, né, se não tem sinal clínico nenhum? Obviamente que os pacientes que têm histórico de crise, pacientes com menos de 18 anos, são mais propensos, mas num cenário de UTI, isso fica muito complicado, você monitorar todo mundo, seja pelo custo, mas basicamente pelo custo, né? Então, para responder essa pergunta, nós temos um trabalho, né, de Struck e colaboradores, 2017 e 2020, o mesmo grupo fez um trabalho mostrando quanto tempo de EEG eu precisaria para identificar esses pacientes com estado de mal. E ele criou um score, né? Esse score, ele é chamado de Score to Help to Be, muitos de vocês já devem ter contato com ele. Ele basicamente é um score que avalia alguns dados do eletro, eu não vou falar desses dados aqui agora, alguns achados do eletro, mas, por exemplo, descargas epileptiformes, o aparecimento de descargas epileptiformes vai pontuar. A história clínica de crise também pontua, e isso aqui é um adendo importante, né? Você às vezes vai colocar lá que o paciente, se é suspeita, não também pontuaria, mas tem que ser uma suspeita forte, com dados semiológicos fortes. Mas ele é um score que pontua clínica e dados do eletroencefalograma, e aí ele vai te dizer se o paciente tem um risco baixo, médio ou alto para ter estado de mal, para ter crise, né? Então, com base nesse score, um score de 0 é um score baixo, um score de 1 é um score de 12% de risco, um score de 2 ou mais, 27% de risco. Então, um score baixo, você não precisa fazer monitorizações adicionais. Um score de 1 indicaria 12 horas de eletro, e um score de 2 ou mais de 24 horas. E aí, vamos ponderar o ponto da história de clínica, tá? Geralmente eu peço, ó, grava o que vocês estão chamando de história, porque às vezes é um dado clínico que não vai pontuar, tá? Então, gente, o que eu queria falar pontualmente sobre esse score é que eu acho que ele é mal utilizado, tá? O score, o To Help To Be, ele foi feito para a gente saber qual paciente eu vou monitorar. É claro que ele gera um risco, mas não é para você tratar com base no To Help To Be, tá? O To Help To Be vai te dar um risco, olha, tem um risco alto, monitora. É isso que ele te diz, tá? Então não faz sentido ficar dando To Help To Be para toda hora, né? De 24, 24. Claro que você faz 12 horas, você faz outro score To Help To Be para ver se você vai fazer mais 24. Mas ele é um score para dizer se vai prolongar a monitorização. Então não usem ele de forma para a qual ele não foi feito. E ele é feito com base num EEG prolongado de 1 hora. Então não faz sentido. Faz sentido eu fazer 2 horas? A gente usa 2 horas, né? Na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente quer 1 hora de registro limpo, tá? Então faz sentido você pedir 1 ou 2 horas. Se a equipe é muito boa, fazer 1 hora tá ok. Mas você tem que ter 1 hora de registro. O modelo de solicitação de EEG prolongado até 2 horas, que a gente tem na UTI, ele é feito para isso. Porque é prolongado até 2 horas de procedimento. Tá? Então vai sair agora um artigo, né, da SBNC, que eu fiz parte, que é isso que a gente explica. É 2 horas de procedimento para você ter 1 hora de registro. Ah, Priscila, eu quero pedir 3 horas. Posso? Você pode pedir o que você quiser, mas não tem evidência nenhuma. E muitas vezes o plano não vai pagar, porque ele sabe dessa evidência. Quero pedir 4. Depende do que você está pedindo, para que você está pedindo. Não, eu estou pedindo 4 porque eu quero ver um evento que o paciente faz nesse tempo. Aí tudo bem. Você não está pedindo para saber se você vai, né, num paciente em coma, para você saber o risco e quanto tempo você quer prolongar. Então, o score to help to be é isso. Qual é o risco esse paciente tem, e aí eu vou pedir uma monitorização contínua desse paciente. Entenda-se por monitorização contínua 24 horas, mas o to help to be te dá essa possibilidade de um eletro de 12 horas, que a gente usa bastante, tá? Então, essa é o primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer com vocês. Vídeo. Quando é que eu peço vídeo EEG? Quando você quer ver um evento clínico.
tá? Muitas vezes você tem que conversar com a equipe de neurofisiologia para avaliar o melhor momento e se faz sentido ou não você fazer vídeo naquele paciente. Idealmente você faria para todo mundo, mas também é um recurso que a gente não tem dessa forma, é mais escasso, né? Ah, de acordo com essa problemática que nós temos novos equipamentos e novas modalidades de EEG que estão sendo liberadas, como isso aqui eu não estou fazendo nada da marca, mas o Ceribel é um dispositivo com poucos canais em que você coloca e ele apita quando ele detecta crise. Isso foi feito uma IA para isso. Qual é o problema do Ceribel? Ele apita muitas vezes em serviços que usaram toda hora. Então não adianta você ter uma IA que tem uma base de dados que não foi ok. Não sei se é o caso do Ceribel, mas esse seria um problema. Então a gente vai ter isso no futuro aqui na nossa realidade, tá? E o importante é a gente ter uma base de dados boa para que ele seja confiável. Outras modalidades nós temos com o tempo, vocês vão utilizar serviços em que a gente coloque, por exemplo, espectrograma. Então, você vê essa cabaninha aqui, indica quando o paciente está tendo crise. Isso não é inteligência artificial, isso é EG quantitativo utilizado em UTI, tá? E para que o neurointensivista veja. Mas não adianta você ver e tratar. Você tem que ver, avisar o neurofisiologista para ele abrir o traçado e ver se é uma crise. Por quê? Porque artefato também dá essa mesma cabaninha no espectrograma. Então, não basta você. Óbvio que a gente vai caminhar para isso, mas agora, na minha última parte da aula, que a gente não tem muito tempo, eu vou falar. Isso aqui a gente vai treinar vocês para vocês verem, né? Os neurofisiologistas, quando a gente implementar, isso está vindo para ser usado cada vez mais nas UTIs. Mas vocês precisam saber o básico do traçado, né? O básico do EEG em coma. Por quê? Porque vocês recebem um laudo. E geralmente vocês só olham a conclusão, tá? Então, a primeira coisa é saber que o eletroencefalo ele é colado, né? Nós colamos eletrodos no mínimo 16, em base 21 eletrodos. Então não faz sentido, não é nenhum Ceribel, você colar 8 eletrodos no paciente, tá? A não ser que seja um UTI NEO, a gente faz isso. Mas no paciente, 21 eletrodos, e cada eletrodo vai denotar uma região cerebral anatômica. E o eletro, a base do eletro, no tempo aqui que eu tenho, que eu quero mostrar para vocês, ele é feito com ondas cerebrais. Então, o que você vai ver é onda. E o que você vai contar em cada traçado daquele que você recebe são ondas. Então, se eu tenho, qual é o número cabalístico? 8. Se eu tenho frequências de 8 para cima, são frequências rápidas. 8 para baixo, né, menor que 8, frequências lentas. Então, frequências rápidas no EEG, só você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Frequência rápida. Então, frequências acima de 8 são rápidas. De 8 a 13 eu chamo de alfa, acima de 13 eu chamo de beta. Frequências lentas, teta e delta, tá? Ou seja, estão abaixo de 8. Teta até a metade do 8, né? Até 4, e muito lenta, delta. É isso. Eletro, para o intensivista, é isso que vocês têm que saber. Nós temos frequências rápidas e lentas. A vigília é caracterizada por frequência rápida, alfa e beta, 8 para cima. E o sono, lento. E o paciente com encefalopatia? Lento. O paciente com coma? Lento. Tem exceções? Tem, mas a gente vai trabalhar com a regra que fica mais fácil. Então, vigília, o paciente que está na vigília ou próximo dela, né? Eu vou ter frequências rápidas, 8 para cima. E eu vou ter uma característica que é nas regiões posteriores, onde eu coloco o meu eletrodo occipital, né, ou parietal, ou temporal posterior, que vai estar lá mostrando O, T e P, eu vou ter um ritmo que predomina, que precisa, no adulto, estar acima de 8, que eu chamo de ritmo alfa. E quando eu estou dormindo, ou o paciente com encefalopatia, eu tenho frequências lentas. Se eu tenho um sono normal, eu vou ter grafoelementos de sono, tá? Então, basicamente, é essa tela aqui que você olha quando você vê um eletroencefalo. O que eu quero que vocês saibam? Uma coisa básica. Hoje é muito básico, né? Conta, tá? Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É acima de 8? É rápida. Vou contar em outra região.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, frequências mais rápidas. Então, eu tenho uma base, ó, aqui, eu tenho mais de 8. Eu tenho uma base rápida. Então, base rápida é vigília. A vigília eu caracterizo por isso. Tem frequências rápidas. Ok, é uma vigília organizada, tá normal para o paciente. E eu olho aqui, ó, aqui são os eletrodos que a gente cola. O que interessa para vocês? Região posterior, lembra? Occipital, parietal, temporal posterior. T3, T5, onde tem T, onde tem P e onde tem O. Basicamente, O. Eu vou ver se o meu ritmo que predomina, ó, que salta aos olhos, está acima de 8. Isso vai dizer que o paciente que você recebeu está com uma vigília normal, tá? Aqui, já mudou. Olha aqui essas ondas. Só cabem duas, né? Cabem uma, duas, três, quatro. Não tem 8 aqui. Então, isso é um sono, tá? Mas o sono, eu tenho que ver outras coisas que vão aparecer no laudo. Eu tenho elementos agudos no sono, fisiológicos, que aparecem nas regiões frontocentrais. Onda aguda do vértex. Isso é grafo-elemento fisiológico. Eu tenho elementos agudos também nas regiões posteriores. Agudo, gente, ó, agudo. Como se você botasse a mão ali e espetasse. Que são postes. Eu tenho elementos rápidos, que são fusos do sono. Eu tenho elementos rápidos misturado com elementos lentos, complexo K. Isso tudo é fisiológico numa base lenta teta ou delta. Isso é sono normal. Ok, Priscila, então entendi que se eu recebo um laudo desse e tá lá, vigília, foi observado ritmo dominante na região posterior, no O, de 9 a 10, ou seja, tá acima de 8. Tá ok. Nas demais regiões, base beta. Pode ter uma ou outra onda teta, mas é uma base rápida. E no sono, ondas lentas, teta e delta, e grafo-elementos como fusos, ondas agudas do vértex e complexo K. Isso é um eletro normal. É isso que você tem que saber, o que é o normal. Porque aí, quando você vai ver o padrão do que acontece na UTI, isso pode ter na UTI, você pode ter um eletro normal, vigília ou sono. E aí eu vou caminhar, que é a minha última parte, eu não tenho muito tempo, para falar do que você vai ter no padrão da UTI. Então você vai sempre partir do padrão normal. Vigília, frequências rápidas acima de 8, com a minha região posterior, que tem o O1 e o O2, tendo acima de 8, um alfa, tá? E sono, teta, delta, com os meus grafo-elementos do sono, fuso do sono, post, né, na região posterior, onda aguda do vértex, complexo K. Eu vou chamar isso de organizada. E aí, quando eu caminho, então o meu sinal está verde. A UTI, você vai caminhar para baixo disso aqui. O que é caminhar para baixo? É você ter uma vigília desorganizada. Ou você ter um sono também desorganizado. Então eu conto lá, olha, não tem ritmo rápidos, eu tenho frequências lentas. E aí, eu tenho dentro dessas frequências lentas, eu posso ter algumas outras coisas. Eu posso ter umas ondas agudas, que tem 3 fases, que eu chamo de ondas trifásicas. Eu posso ter ondas mais lentas nessa base lenta, nas minhas regiões anteriores, que é o FIRDA, Frontal Intermittent Delta Activity, faz parte do EEG do coma, tá? Aqui, um coma tranquilo, leve. Por quê? Porque eu tô com uma base lenta, mas um lenta teta. E aí eu vou caminhar no meu coma. Caminhei no meu coma. Como é que eu caminho? Mais lento ainda. Ou seja, ficou abaixo de 4. Lembra? 8, metade, 4, abaixo de 4, muito lento. Meio hertz, olha aqui, ó, só cabe meia onda aqui em um segundo. Uma base lenta delta. Um paciente que tem um prognóstico pior. Ou pode ser só uma sedação. E nessa base lenta, eu vou começar a ver o quê? Está reativo esse exame? Esse exame? Olha, eu apertei aqui, veio uma frequência rápida. Melhorei. Ó, com estímulo. Agora aqui é a mesma base lenta, tudo mais lento, né? Tudo delta. Só que eu ativei e continuou a mesma coisa. Eu vou chamar. O meu laudo não vai mudar nada. É excesso de ondas lentas delta, mas eu vou falar, ó, não reativo. Pior prognóstico. Aqui, aqui também está lento, mas o que aconteceu disso para isso? Eu perdi a amplitude. Então, eletro, eu vejo duas coisas: frequência, número de ondas em um segundo, e amplitude. Eu perdi a amplitude. Ou seja, menos de 10 microvolts, um eletro suprimido. Pior prognóstico. E aí a gente chega no pior de todos, que é uma inatividade elétrica cerebral num contexto de morte encefálica.
em que eu tenho nada de amplitude, não é nada. É não ter ondas acima de 2 microvolts. Então, eu só preciso gravar duas voltagens, 10 e 2. Abaixo de 10, suprimido. Não tenho nada acima de 2, compatível com o protocolo de morte cefálica, ou seja, compatível com inatividade elétrica cerebral. Não dá tempo da gente falar, mas num protocolo de morte encefálica, eu preciso que eu vejo de uma forma diferente, né? Eu dou duplo espaçamento para ver esse eletro, isso é com o neurofisiologista, mas isso vai vir no laudo, é isso que quer dizer, e eu vou setar minha sensibilidade para 2 microvolts, porque eu quero ver se tem onda acima de 2 microvolts, tá? E tem todo um protocolo envolvendo isso. Então, quando pedirem protocolo de morte encefálica, primeiro, certifique-se de que a cabeça está limpa, porque se tiver muito artefato, eu posso não ver nada, porque eu preciso ver se não tem nada acima de 2 microvolts, né? E muito artefato de CTI, às vezes, também é problemático. E a gente seta a sensibilidade lá para que, olha, quando eu mexo na sensibilidade, eu quero falar assim para o aparelho, eu quero ver tudo que está acima de 2, para que isso fique visualmente melhor para nós. Então, concluindo aqui, né, no eletro de CTI, nós vamos ter padrões. E eu quero que vocês gravem isso. O que eu quero que vocês gravem? O padrão é: pegou a tela de eletro? Conta, você vai contar ali. 8 ondas. Se a minha base é rápida, acima de 8, eu estou trabalhando com frequências rápidas. Se abaixo de 8, eu estou trabalhando com frequências lentas. Isso pode ser fisiológico? Pode. Posso estar falando de vigília e sono. Mas para a vigília ser fisiológica, não basta ter frequências rápidas, tem que ter um ritmo na região posterior alfa, de 8 a 13 Hz. Para o meu sono ser fisiológico, não basta ser lento, tem que ter grafo-elemento do sono. Então, no laudo vai vir se teve grafo-elemento fisiológico do sono, a saber, fuso do sono, onda aguda do vértex, não precisa ter todos. Complexo K, post, tá? E quando eu entro num contexto de UTI, de um paciente com uma encefalopatia ou de um coma, eu vou caminhar nesses padrões lentos. Num padrão de atividade lenta, primeiro teta, que vai até 4, depois delta, caminhando na gravidade. E aí, nesses padrões, eu posso ter alguns elementos que fazem parte desse padrão. FIRDA, ondas lentas anteriores, ondas trifásicas, e no padrão de onda lenta delta, eu vou ver amplitude. Qual é a amplitude que eu tenho que gravar? 2 e 10. Abaixo de 10, um padrão suprimido. Abaixo de 2, inatividade elétrica cerebral. E quando eu estou entre 2 e 10, ou só num padrão lento, eu vou ver a amplitude, se essa amplitude está baixando, e a reatividade desse traçado. Isso é 90% dos traçados de CTI, tá? Nós temos outros padrões, que aí a Cíntia vai falar, né, que fazem parte, vou falar apenas de um, que não é, na maioria das vezes, não é status. Nós temos, obviamente, padrões de coma infuso, que lembram fuso do sono, coma alfa, que vai parecer vigília, mas está em tudo, e um coma beta, que vai parecer vigília, mas só tem beta, não tem ritmo dominante posterior. Esses comas aqui, não dá tempo de eu falar deles, mas são comas que também empregam prognósticos. É a mesma coisa. Alfa é alfa, beta é beta, fuso é fuso, só que está difuso num paciente em coma. E não tem reatividade ali. O coma em beta geralmente é medicamentoso, tem um prognóstico melhor. Coma alfa, um prognóstico pior, e coma infuso variável. A única coisa a mais aqui, para terminar, né, o meu tempo, que eu quero falar para vocês é que o EEG de CTI, na maioria das vezes, é isso: é um EEG de base lenta, em que nós vamos ter, como eu falei, FIRDAs, né, essas ondas lentas anteriores, podemos ter ondas trifásicas, que está num contexto, são ondas agudas, mas que está num contexto de uma encefalopatia hepática, metabólica, como em alfa, que eu falei, ó, várias alfas, mas que o paciente não está acordado, ele está em coma, e um padrão de surto-supressão, tá? Não é para ficar emocionado, né? Por quê? Porque isso é padrão de coma. Não é para sair tratando esse paciente em status, porque status, a Cintia vai falar com você o que é um padrão de status, não é isso. Mas, basicamente, né, quando a gente fala de padrões que emociona, são padrões de descargas acima de 2,5 Hz. Mesma coisa, gente, você vai contar descarga mais de 2,5 Hz. Aí eu vou trabalhar durando mais de 10 segundos. Aí eu vou estar falando de crise. Mais de 10 minutos eu vou estar falando de status. Então, não é isso aqui.
que eu estou falando, né? A Cíntia vai falar isso melhor para vocês. É, e quando eu tenho descargas com menos de 2,5 Hz, eu estou trabalhando num contexto de contínuo ictal interictal, tá? É, e nesse contínuo ictal interictal eu tenho padrões lateralizados e generalizados. Aqui, ó, descargas, né, com padrões agudos que não tem 2,5, ó, aqui tem um, aqui tem 1,5. Isso não é igual a status, né? A Cíntia vai falar isso para você. E o que eu quero me atentar para terminar a aula é o GPD, tá? Porque GPD, na maioria das vezes, guardem isso no seu coração e na sua vida, é padrão de coma. Não é padrão de estado de mal epilético. Ah, Priscila, mas ele saiu num GPD, teve uma parada, teve um coma após parada e está num GPD. Posso me emocionar? Depende, mas não tanto, porque na maioria das vezes não é status. É contínuo, ictal, interictal, e que você vai trabalhar ou com um teste terapêutico, você pode fazer um teste terapêutico, né? Ou vai ver se houve uma melhora clínica desse paciente. Se não teve, não insista, né? Na maioria das vezes, converse, né, com o neurofisiologista. E, obviamente, o LPD ele tem um valor maior para a crise, não é o meu tema, mas eu queria falar especificamente do GPD. Não se emocione tanto. E é isso que eu tinha para falar para vocês no tempo aqui que eu tenho. Pô, muito obrigado, Priscila. Excelente palestra, muito boa mesmo. É, vou passar para a Cíntia, porque talvez a gente consiga reunir com as duas palestras perguntas que possam ser repetidas e a Cíntia acaba podendo responder essas perguntas e no final da apresentação a gente abre para as perguntas das pessoas, tá bom, Cíntia? Tá ótimo, melhor mesmo. Então, deixa eu apresentar essa minha amiga, que a minha filha adora ir na casa dela porque tem 10 cachorros. Ela fica feliz quando vai na casa dela porque ela brinca com 7 cachorros ao mesmo tempo. Conheço a Cintia há muitos anos, uma grande amiga, e conseguimos, depois de uma luta, ser parceiros, não é? E está dando muito trabalho para a gente, mas é um bom trabalho. Que Assim, bom. ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, é membro da Liga Brasileira de Epilepsia, membro efetiva da nossa Academia Brasileira de Neurologia. Ela é médica do setor de neurofisiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, neurofisiologista do Copador e do Hospital Juta Batista, tem uma ampla experiência em neurofisiologia. Ela não só, e a Priscila também nos ajuda não só na leitura dos traçados e na interpretação, como hoje a gente tem literalmente pessoas para que a gente pede ajuda na condução terapêutica. Cíntia vai falar sobre um tema que eu acho pessoalmente desafiador, que é o estado não, mal de mal atlético não convulsivo, né? Que é um diagnóstico que talvez Cíntia vai mostrar que talvez seja subdiagnosticado na nossa prática do dia a dia e que tem grande impacto em morbidade e mortalidade. Então, Cíntia, por favor, com você agora. Obrigada, obrigada pelo carinho na apresentação. Obrigada, Fernando, pela oportunidade. Me pegou neuro desde pequenininha e me ajudou a chegar aqui hoje também. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, tá ótimo. Está aparecendo para vocês a apresentação? Ainda não, Cíntia. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Acho que vai. Foi. Então, eu vou falar sobre um pouco sobre o estado de mal epilético não convulsivo, os desafios, principalmente desafio diagnóstico, tá? Então, para a gente chegar no diagnóstico de estado de mal não convulsivo, não adianta a gente ter uma UTI linda, cheia de monitorização, se a gente não tem um eletroencefalograma disponível, né? Faz parte do critério diagnóstico a gente ter disponibilidade de um eletroencefalograma.
Primeiro, para a gente caracterizar uma crise eletrográfica, a gente precisa daquele traçado ali que a Priscila mostrou, na presença, cada tela que a gente vê no computador, ela tem 10 segundos. Então, para caracterizar uma crise, a gente precisa que tenha uma atividade que se repita numa forma de um padrão, que tenha pelo menos 2,5 ciclos, né? No caso aqui, a gente tem uma tela de 10 segundos, cada pedacinho desse é um segundo, a gente tem que ter pelo menos 2,5 ritmo se repetindo, durando 10 segundos para se caracterizar uma crise eletrográfica, né? Ele também precisa evoluir no tempo, com o aumento da amplitude, alteração da amplitude, e também ele pode atingir áreas vizinhas, caracterizando uma crise eletrográfica. Então, uma crise eletrográfica, ela tem pelo menos 10 segundos no traçado. Agora, um estado de mal elétrico seria uma crise que duraria mais de 10 minutos, no caso, minutos aqui, né? Uma crise eletrográfica, ela tem 10 segundos. Para estar em estado de mal, a gente precisaria de 10 minutos. Ou então, se você dispõe de um registro eletroencefalográfico, 20% do traçado em 1 minuto tem que estar evoluindo com crise. Ou seja, a gente pode ter períodos de 5, 10 minutos, mas no total levando 20% do traçado, tem pelo menos 60 minutos. Só chamando a atenção que o paciente que tem crise tônico-clônica ou generalizada, ou crise tônico-clônica bilateral, o critério diagnóstico para estado de mal é 5 minutos, tá? É diferente de crises focais ou crises eletrográficas. Aqui a gente tem um traçado normal de um eletro que vocês vão ver dia a dia no CTI, em que o paciente estava numa vigília, como a Priscila falou, ritmos rápidos. Aqui a gente vê artefatos de piscamento, a gente vê o alfa correndo aqui atrás, está tudo bem. De repente surge uma atividade rápida, ou seja, daquelas acima, no caso de 8, bem acima, que a gente vê bem acima de 8, que ela vai se propagando e vai aumentando a amplitude, atingindo quase todo. No caso, tudo que está aqui em cima, a gente tem o hemisfério esquerdo, embaixo o hemisfério direito em azul. Se propagando para todo o hemisfério direito, então isso aqui é uma crise eletrográfica. Nesse caso aqui, era um bebê que estava apresentando movimento entubado, não estava monitorizado, mas começou a apresentar movimentos orais e alterações da frequência cardíaca e respiratória. Aqui a gente vê que ele faz um discreto movimento oral, faz uma cialorreia e a gente vê como muda a base do traçado dele, surge uma atividade rítmica que evolui para todo o hemisfério. O bebê está ali paradinho, isso aqui é um vídeo, um exame de vídeo, apresentou apenas uma cialorreia, movimentos discretos, alteração da frequência respiratória, e ali o tratamento segue por mais de 10 segundos, evoluindo em crise, caracterizando. E aí, no caso desse bebê, ele teve diversas crises no intervalo de 2 horas, caracterizando mais de 20% do traçado em crise, então é um bebê que estava em estado de mal. Então, a gente vê que no CTI, a minoria dos pacientes vai ter crises visíveis, que a gente vai conseguir identificar apenas pelo exame físico. A maioria vai estar aqui embaixo. E aí, nessa maioria, também a gente não vai ter aquela crise que a gente vai ter o traçado objetivo, que a gente vê evolução bonitinha, como a gente viu ali nos critérios. Vão aparecer as famosas letrinhas que o Fernando adora. E aí, meu objetivo de hoje é tentar ajudar a gente a focar, a direcionar melhor o tratamento de acordo com a letrinha que vai aparecer no eletroencefalograma. Então, o nosso eletroencefalograma ele vai ajudar a decisão sobre sedação,
Ele vai ajudar na definição de desmame de medicações, no ajuste de fármacos anticrises e no prognóstico do paciente em unidade fechada. A questão do tratamento do estado de mal. No caso do estado de mal não epilético, estado de mal eletrográfico, a gente não tem a mesma definição que a gente tem para o estado de mal epilético, o estado de mal que o paciente vê de crises tônico-clônicas. Então, a gente tenta extrapolar isso que a gente utiliza para o estado de mal não epilético. Então, a gente não tem evidência de tratamento e cada um vai utilizando conforme a experiência de cada serviço. Quando a gente encontra as atividades periódicas nos eletroencefalogramas, a gente tenta nomear esses padrões de acordo com a sua localização e com a morfologia que ela apresenta. Primeiro, a gente utiliza a localização. Pela localização, esses padrões podem ser generalizados, quando eles têm uma frequência igual, uma amplitude igual, em todo, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito. Eles podem ser lateralizados, unilaterais, quando eles só têm em um hemisfério uma atividade periódica. Podem ser lateralizados bilaterais, quando você vê a atividade periódica dos dois lados na mesma frequência, mas ele pode ser assimétrico e ele pode ser assíncrono, ou seja, ele tem uma frequência igual, mas ele não movimenta no mesmo, não tem o mesmo tempo, na verdade, ele tem a mesma frequência, por exemplo, 2 Hz, os dois, mas tem um tempinho um pouquinho diferente. E pode ser descargas bilaterais e independentes, que elas vão surgir uma independente da outra, com frequências diferentes, não vão bater juntas. E podem ser unilaterais e independentes. Para a gente ter uma descarga periódica, você precisa ter uma atividade que se repete em pelo menos 6 ondas. Então, se você vê uma descarga isolada ou com menos de 6 salvas de descargas, ela não é uma atividade periódica, você precisa ter mais de 6. Os padrões rítmicos, eles podem ser divididos também. Eles podem surgir, eles têm menos de 4 Hz, ou seja, são atividades lentas que não têm descargas entremeadas, essa atividade lenta. São as. E tem os padrões que são por ondas, quando espícula a onda aguda, onda lenta, a polispícula, que geralmente são crises, são associados a crises diretas, né? O segundo, para a gente classificar, a segunda linha que a gente usa após localizar uma descarga são os fatores modificadores, que são principalmente que a gente foca é a frequência da descarga, são os Hertz, se eles evoluem ou não, e a prevalência no exame, e se ele tem um modificador plus. Então, a gente não precisa saber essa tabela toda que a gente vê nesse artigo de definição de nomenclatura em CTI. Principalmente, a gente precisa saber o tempo que eles duram, se eles estão contínuos, quer dizer que eles têm mais de 90 minutos, se eles são abundantes, frequentes, e os modificadores mais importantes que a gente costuma ver na rotina, ou a presente, que a gente não fala, ou quando tem um modificador, seria essa atividade rápida que surge, tá? Então, basicamente é isso. Assim, para entender mais detalhadamente, lendo o artigo mesmo, não é necessário no dia a dia para um não neurofisiologista. Então, para mim, esse artigo é o principal para a gente caracterizar o que esses padrões vão ajudar a gente a definir a risco de crise, sendo crise ou não, né? Eles pegaram cerca de 5.000 pacientes com atividades periódicas e tentaram identificar o que isso estava relacionado com a frequência de crise. Então, aqui a gente vê essa linha, abaixo dessa linha seria um risco baixo de crise e acima um risco aumentado de crise. O que a gente vê é que as descargas periódicas lateralizadas, elas estão sempre relacionadas a um risco aumentado de crise,
E quanto maior a frequência dessa descarga, principalmente acima de 2, 2,5, o risco é bem aumentado. E do outro modo, que a Priscila também falou, que a atividade generalizada, ela está relacionada a um baixo risco de crise, uma atividade delta rítmica, está relacionada a um baixo risco de crise, independente dela estar associada a um fator modificador plus, tá? No caso da atividade delta rítmica lateralizada, e ela está associada, e o GPD, eles estão associados à crise se eles tiverem um modificador plus. Se não tiver, eles também estão relacionados a um baixo risco de crise. Então, agora a gente vai ver uma coisa um pouco mais prática para ajudar, tá? Então, aqui a gente tem um paciente de CTI que apresenta uma atividade periódica, que a gente vê aqui no azul, na parte de baixo do eletro, na parte que a gente vê onde tem o par, o ímpar é o lado esquerdo, a gente vê que surge uma atividade periódica numa frequência em torno de 1 a 2 Hz. Do lado direito, principalmente, aqui está bem discretinho, que seria um LPD. E aí vocês perguntam, risco de crise? Sim, né? É um paciente que tem uma descarga periódica, lateralizada, ele é um paciente com risco de crise. Quanto maior a frequência da descarga lateralizada, maior vai ser o risco de crise. Aqui a gente tem um paciente que tem também uma descarga periódica lateralizada, ela é assimétrica, a gente vê que o lado esquerdo ela é maiorzinha e do lado direito ela é menorzinha. É um paciente que tem também um risco de crise, principalmente se é uma descarga com uma frequências maiores, tá? Aqui a gente tem descargas lateralizadas também, no caso aqui, ó, tudo que é esquerdo é ímpar, tudo que é direito é par. Essa montagem aqui está um pouquinho diferente do que a gente costuma utilizar no dia a dia. E a gente vê que do lado esquerdo tem uma descarga periódica e do lado direito tem outra, e cada uma tem ritmos diferentes. Então, é um BIT, uma descarga bilateral, independente, né? Também é uma descarga que está relacionada a um alto risco de crise. Aqui já é um outro paciente que você vê que é uma base lenta. Tudo que for lento, a gente tem um risco menor de crise. No caso desse paciente, a gente vê que elas estão nas regiões anteriores, no F, né? Que a gente caracteriza, são descargas lentas, né? Menor que 3. No caso aqui, ó, a gente está vendo um 1. Então, um paciente que tem um baixo risco de crise. Isso não é crise, é um baixo risco de crise. Aqui é um paciente que apresenta uma atividade delta generalizada rítmica. Você vê menos de 1 Hz, ela fica meio Hz, que é um GRDA. O GRDA é relacionado a um baixo risco de crise, né? Então, você vendo um paciente faz um eletro de 1 hora, um paciente tem um GRDA, talvez você não precise, dependendo da história clínica dele, prorrogar o exame. Já seria suficiente 1 hora de exame. Aqui a gente tem o quê? Uma atividade, uma descarga periódica generalizada. Essas pontinhas aqui, tudo que é pontiagudo aqui, generalizada. Cada espaço desse é 1 minuto, é 1 segundo. Então, a gente tem mais ou menos um GPD a 1 Hz. Então, apesar dela ser feia, você me pergunta se ele tem um alto risco de crise. A gente não, é um baixo risco de crise, tá? Apesar dela ser feia, é um paciente que tem um baixo risco de crise. Agora, se esse GPD vai atingindo frequências maiores, acima de 2, 2,5, o paciente já tem um risco elevado de crise. Aqui também um outro exemplo de GPD, as famosas ondas trifásicas, GPD com morfologia trifásica. É um paciente que está relacionado a um padrão de encefalopatia, não está relacionado a um alto risco, é um padrão relacionado a um baixo risco de crise,
E o que a gente recomenda é tratar a etiologia, investigar causas metabólicas, infecciosas, e dependendo da evolução, avaliar ou não tratar. A gente agora também pode ter padrões relacionados a estímulos. Os padrões que são relacionados aos estímulos induzidos, que seria, por exemplo, esse, um GRDA relacionado ao estímulo. O padrão periódico, quando ele vem seguido do estímulo, não é sinônimo de crise nem de risco de crise. Vai depender do padrão que ele vai vir. Por exemplo, esse aqui veio um GRDA, o GRDA tem baixo de risco de crise, independente dele ter uma atividade rápida associada ou não. Então, esse padrão estímulo induzido vai ser um padrão de baixo risco de crise. Agora, por exemplo, a gente faz um estímulo e surge um LPD, então, o LPD é um padrão de alto risco de crise, seria um paciente que a gente deveria considerar início de fármaco anticrise, ajuste de medicação. Os famosos bursts, que são essas descargas breves rítmicas, elas têm que durar menos de 10 segundos no traçado, porque se elas durarem mais de 10 segundos do traçado, elas não seriam apenas descargas breves rítmicas, elas já seriam crises. São padrões que estão relacionados a alto risco de crise, então considerar tratar esse paciente. Vamos mais alguns casos assim da prática, né? Então a gente tem o caso 1, um paciente masculino de 78 anos, tem história de AVC prévia à esquerda, coma. Vê isso todo dia numa unidade neurointensiva, né? Então, de repente, a gente faz um eletro nesse paciente, ele tem uma descarga periódica lateralizada à esquerda. Então, relembrando aquela tabelinha, todo LPD, independente dele ter um plus ou não, é um paciente que tem risco de crise. Claro que um LPD de 1 Hz é um risco menor, mas a gente deve considerar, principalmente acima de 1,5 Hz, tratar ou ajustar o fármaco anticrise ou avaliar a sedação. No caso 2, a gente tem um homem de 85 anos, também com história de AVC, evoluindo com coma. Nesse caso, ele evoluiu com uma descarga periódica generalizada, um GPD, associado a uma atividade rápida, um GPD mais F, né? Então, esse é um padrão que está associado, apesar de ser um GPD, que está naquele meio termo, se ele está associado a um padrão modificador, um padrão plus, ele é um padrão de risco de crise. A indicação, nesse caso, seria ajustar o fármaco anticrise, iniciar medicação caso ele não esteja, e, dependendo do quadro clínico, avaliar a sedação. Caso 3, é uma mulher de 51 anos, ela se queixava de vertigem e zumbido recorrente, não tinha fatores desencadeantes. Tinha uma história de um AVC prévio com encefalopalácia temporal à esquerda. Foi solicitado um eletroencefalograma que mostrou um padrão de uma atividade rápida, que ela evoluía em frequência, ou seja, ela ficava mais rápida a cada vez, evoluía em amplitude, ela ficava mais alta com o tempo passava. É um paciente que tem risco de crise? Na verdade, é uma crise, né? Então, na indicação, vendo o paciente apresentando esses eventos, a indicação seria iniciar a fármaco anticrise, avaliar as medicações ou ajustar. O caso 4 é uma mulher de 84 anos, sepse e coma. Caso clássico de CTI geral, né? E aí ela apresenta uma descarga periódica generalizada, não tinha nenhum modificador plus, ela variava em torno de 1 a 2 Hz. E aí a gente pega aquele padrão que a gente não consegue ajudar, às vezes, tanto vocês, né, que é o famoso contínuo ictal, interictal, que a gente não consegue dizer com certeza, bater o martelo, é uma crise, não é uma crise, vai depender de correlação clínica, né?
E aí ele está aqui nesse limbo, a gente vai avaliar se o paciente tem tá com quadro de sepse, tratar a sepse, vai avaliar se o padrão melhora, se está com distúrbio metabólico, pode considerar ou não o fármaco anticrise, observar se ele vai responder ou não o fármaco anticrise, mas realmente esse é um dos padrões que às vezes a gente não ajuda muito no CTI. Então, são padrões que estão nesse meio aqui, de 1 a 2,5 Hz. No caso, é uma mulher de 85 anos, tem epilepsia do lobo temporal. Ela foi submetida a uma cirurgia abdominal e evoluiu com coma no pós-operatório. Nesse exame aqui, a gente observou que a paciente apresentava um padrão de descargas periódicas, ora elas pareciam lateralizadas para a direita, pareciam generalizadas, isso são seguidos o mesmo tempo das telas. E não seguia uma descarga, um padrão único, né? Ela variando entre os padrões e o paciente mantendo coma, tinha LPD, tinha GPD, de repente ela melhorava o padrão. Então, a gente vê um padrão periódico que se repete, e aí vocês perguntam, isso é crise? Não, tá? É o famoso CAP, que é um padrão alternante cíclico, é um padrão relacionado ao coma, encefalopatia. Ele pode ser relacionado tanto a lesões neurológicas agudas, quanto a distúrbio metabólico, até mesmo sedação. Seria como se fosse o cérebro tentando ativar e, de repente, ele desativa de novo e entra esses padrões. É um padrão que a gente geralmente não tem. Se ele está sozinho, não está relacionado tanto a um mau prognóstico, mas se ele é associado entre a atividade periódica alternante, ele é associado a uma supressão, subsupressão, é um padrão que pode estar relacionado a um pior prognóstico. Aí você vai tentar reduzir sedação, ver como o paciente responde, novamente avaliar questões metabólicas, infecciosas. Então, assim, resumidamente, os padrões que têm relação com menor gravidade, menor risco de crise, não são sugestivos de crises, é o GRDA e a descarga isolada, não estão relacionados a um menor risco. E os padrões periódicos, principalmente associado aos plus. Um LPD, principalmente na frequência maior que 1,5, e os BERT estão relacionados a um padrão de maior gravidade, maior risco de crise. Então, assim, essa figura é uma figura super importante que resume aqui a aula sobre questão de tratamento e os padrões periódicos, né? Então, sempre que você vê uma crise, indicação crise é tratar, ajustar fármaco crise. Sempre que você vê um LPD, principalmente com um padrão periódico com o modificador PLUS, indicação de avaliar ajuste de sedação, fármaco anticrise. Um LPD, principalmente acima de 1,5 Hz, ajuste, e presença de BERT também. Padrões de menor risco são GRDA e uma descarga isolada, que você vai monitorizar e tratar a etiologia do paciente, do coma. E esses padrões que vai depender de correlação são os GPDs e o LRDA, que entram naquele contínuo ictal e interictal. Pode melhorar com o ajuste, pode não melhorar, vai depender de cada paciente, é aquele que a gente fica ali em cima do muro e às vezes não ajuda tanto vocês. Então, resumindo, assim, o eletro é super importante na avaliação de pacientes de CTI, não só numa neurointensiva, mas no CTI geral, para avaliação do nível de consciência dos pacientes com redução do nível de consciência. Não é preciso a gente saber toda a terminologia, a gente precisa identificar principalmente padrões que estão relacionados ao maior risco de crise e sinalizar isso. Então, padrões lateralizados, principalmente com uma frequência maior que 1,5, e associado a modificadores, eles são um sinal de alerta para o risco aumentado de crise, assim como presença de BERT, né?
E frequências acima de 2,5 Hz, ou que evoluem, elas são sinônimo de crise, a gente sempre vai tratar, né? Então, você vê aqui que, em momento algum, para avaliar, tratar ou não, a gente utiliza a escala to help to be. Ela, como a Priscila falou, ela é para a gente definir a duração de do eletro, a gente otimizar o método, não está relacionada em momento algum a tratamento, tá? Dos pacientes. E aqui a terminologia, então, ela não é apenas acadêmica, ela vai mudar a conduta do intensivista diante de um paciente em coma. Esses aqui são os dois artigos principais para essa aula, e tem versões, resuminhos aqui que são bem legais para ajudar na prática clínica, tá? Aí, obrigada aí novamente pela oportunidade, pela presença de um monte de amigo aí que eu estou vendo. A gente que agradece, Cíntia. É, a apresentação de vocês dois, a gente, pelo menos eu, tenho mais respeito, não respeito, mas de como vocês nada nesse tempo. Meu Deus, é muito difícil. É, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho algumas coisas para falar, algumas perguntas, mas alguém tem algumas perguntas antes? Alguma pergunta para falar? Não? Se não, queria, primeira coisa, foi bom ouvir vocês falarem que subir não é para tratar, porque a gente já viu muitos pacientes sendo tratados, porque o laudo final é alto potencial de risco de crise e, de certa forma, principalmente para um intensivista não neurologista, e, na minha opinião, influencia e muitas vezes ele vai interpretar isso como tratar. Então, foi muito bom ouvir de duas neurofisiologistas e duas médicas extremamente capacitadas o motivo desse tema. O que eu queria perguntar, tanto Cíntia ou Priscila, que dicas vocês dariam para a gente para falar esse exame é um exame de má qualidade? Por quê? Porque vocês ajudaram a gente bastante a interpretar um exame de boa qualidade técnica. Quais dicas vocês falariam para mim, Fernando? Não, esse exame nem leva em consideração, ele não tem qualidade técnica, ele não está seguindo os critérios da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia quanto à colocação dos eletrodos, quais dicas vocês dariam para a gente, para ajudar? Porque a gente não tem o hábito de ver as telas, vemos ocasionalmente, sobretudo quando a gente não consegue muitas vezes um contato imediato com vocês, ou a gente mesmo vê para tentar melhorar o nosso conhecimento. Que dica vocês dariam? Essa seria a minha pergunta. A minha segunda pergunta é: o que vocês acham sobre inteligência artificial? Vi que a Priscila já falou. E se vocês acham que isso é algo para o futuro bem próximo, em que eles poderão ajudar em decisões terapêuticas imediatas, né? Eu já vi, eu acho que a Cíntia com certeza e a Priscila também, algumas propagandas de aparelhos já fora do Brasil, em que eles falam já o diagnóstico de estado de mal epilético não convulsivo. Aí vocês têm com certeza mais condições de falar se boa sensibilidade e especificidade. E minha última pergunta é até para a Cíntia. Cíntia, estado de mal epilético não convulsivo. Não, for Cíntia e Priscila, a opinião pessoal de vocês deve ser um tratamento agressivo, como a gente com estado de mal epilético convulsivo, né? Porque a gente sabe de todo o impacto clínico, como também pela importância de suprimir precocemente, porque ele é uma condição autossustentável, todas as alterações de neurotransmissor, GABA, NMDA. Então, resumindo, dicas vocês dariam para a gente ajudar a interpretar se aquele aparelho, aquele exame é um exame bem feito, e se não for bem feito, a gente entrar em contato, pedir para mudanças, é, a inteligência artificial e o tratamento do estado de médico não convulsivo. Quer falar, Priscila? Vamos começar depois, assim.
Alô? Não sei se tá dando eco meu, tá ok? Tá Oi? dando um pouquinho, mas não, tá tudo bem. Tá, ok. Ah, bom, Espero. então acho que a primeira dica que eu daria é, eu acho assim, a gente vê como neurologista ressonância, tomografia e não vê eletro. Eu considero, não é- obviamente, eu acho que assim, acho que a gente tem que ter o mínimo, a mínima intimidade de Sim, entender concordo. o que são telas, o que o laudo diz. Mas a primeira coisa é entender que o eletro ele é composto de laudo e telas. Né? Então, a gente, como neurologista, a gente sempre, quando pede um exame, por exemplo, de uma ressonância, a gente quer ver a imagem, né? Faz parte da nossa prática. A gente vê a tomografia, não quer dizer que a gente vai laudar, mas a gente interpreta, a gente quer ver. Então, o eletro é a mesma coisa, não existe eletro sem tela. Ah, eu recebo pouco, eu recebo muita, não importa, tem que ter tela. Ah, mas eu recebo a tela 12 dias depois, não faz sentido, né? Então a primeira coisa terminou o exame, claro que existem dinâmicas de hospitais diferentes, mas assim, naquela internação, o paciente tem que ter tela. Isso para mim, eu digo assim, 24 horas depois que mandou lá, o laudo final tem que ser dado junto com as telas, tem que ser enviado. Essa é a primeira dica. Obviamente, a segunda o exame de eletroencefalo, ele, pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, ele é para ser interpretado por um neurofisiologista, né? Então, isso é o básico, assim. Ah, mas na nossa prática não é sempre assim. Tudo bem, uma coisa todo neurologista tem que saber interpretar. Isso faz parte, mas laudar é outra coisa. Então, eu defendo muito isso. Eu fui coordenadora do EG, né, da sociedade. Então, a gente defende muito que neurofisiologistas têm que dar laudo de eletro. E isso principalmente um TI, né, porque a gente precisa desse contato, né, junto com o neurofisiologista. Então, essa é a primeira coisa que eu falaria. Acho que isso já elimina grandes problemas de qualidade. Uma vez sendo neurofisiologista, é claro que a gente tem coisas boas e ruins. Aí a gente vai para a prática. Gente, eletro são 21 eletrodos. Ah, tá ruim um eletrodo, tá? Conta 16. Se Mas tá tiver tudo. menos que 16, que é o mínimo do sentido, o método, o eletro tradicional que a gente está usando, né? Então, número de eletrodos. Ah, eu acho que. E protocolo de morte encefálica envolve outras coisas, isso é uma aula à parte, né? Mas eu acho que isso é o básico do básico. É, Ver o laudo, aí eu acho que é mais difícil, porque, obviamente, eu acho que todo neurologista tem que fazer um cursinho básico de EEG, tem que saber o básico básico, né? Eu tenho aí o curso para residente que é gratuito, então, assim, os residentes, os R3, todos fazem. É o básico, eu acho que tem que saber o básico para a gente saber isso que eu falei, né? Se o laudo está compatível com as telas. Porque, às vezes, se você sabe o básico, a gente já pegou laudo falando estado de mal epilético, caracterizado por post generalizado e periódico. Ou seja, post é um grafilamento do som, não tem nada com nada, entendeu? Então, você saber a terminologia te ajuda muito a você, peraí, isso aqui é um grafilamento do sono, por que ele está falando que é um estado de mal epilético? Então, e é isso. Eu acho que essas são as 4 coisas que eu falaria. Eu acho que entrar em detalhes do laudo é difícil, mas número de eletrodos, ser enviar, que as telas sejam enviadas e saber um básico de terminologia para você ver se o que você recebe tem a ver com as telas. A outra pergunta foi o quê? Inteligência artificial. Ah, bom, inteligência artificial, se eu acho que é uma coisa para muito tempo, não, eu acho que é uma coisa para o ano que vem. Eu acho que. Mas também não acho que vai ser do jeito que está sendo anunciado. Então vamos lá. O que a gente tem? A inteligência artificial em EEG hoje, que está mais avançada, é para UTI. Então vai chegar primeiro em vocês. O que a gente tem que não é inteligência artificial? É EG quantitativo, é aquilo que eu mostrei. É o que a maioria dos centros importantes de epilepsia usam hoje. Então, você usa um EEG quantitativo, você comprime ele e mostra isso visualmente para o intensivista. Quem faz neonatal já está acostumado com AEG, né? Que os neonatologistas veem e
e que tem outros problemas, né? Que tem um problema imenso, que é você vê o AEG, que basicamente é isso, é um dado quantitativo. Não é esse mapeamento que a gente manda, não, tá, gente? Esse mapeamento não serve para muitas coisas, não. É EEG quantitativo mesmo, que vai te dar um sinal visual, vai te dar um gráfico visual e que a gente mostra, ó, esse tem vários parâmetros, a gente escolhe 3, 4 parâmetros para aparecer na tela para vocês e para vocês irem, né, visualizando aquilo e guiando o tratamento. Uma coisa importante, isso não é inteligência artificial, isso é uma coisa que a gente vai usar a gente já está fazendo coisas para usar a partir do ano que vem, mas isso não pode acontecer o que aconteceu com a EEG, que é você tratar EEG quantitativo, isso não faz o menor sentido. Você tem que. Aquilo ali é um alarme. Então, quando alerta, você vai alertar para o neurofisiologista, não, beleza, é uma crise. Mas na maioria das vezes vai alertar porque é artefato. Então, isso eu acredito que já está sendo usado muito no mundo e a gente tem que aprender. Todo neurocientista tem que aprender e a gente eu estou empenhada nisso, né, em divulgar isso, porque isso se usa no mundo todo. Agora, inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente tem hoje é basicamente essa do Ceribel e do Zeto, que é um outro aparelho que é bom, tá? Ceribel eu nunca usei, mas o Zeto é muito bom. Em que o que ela faz? Ela vai ler o eletro bruto e vai identificar padrões. O padrão que a Cíntia falou, um padrão de crise, né? Um padrão evolutivo, de a frequência está mudando, a amplitude está mudando por mais de 10 segundos. Um padrão periódico, um GPD, um LPD. É isso que a inteligência artificial vai fazer. Ela vai olhar e vai. Mas a inteligência artificial, ela aprendeu com quem? Ela aprende com alguém. Ela aprende com traçados. Então, se você alimentou essa inteligência artificial com um banco de dados ruim, ela também vai ser ruim. Mas você não vai saber que ela é ruim, tá? Você não vai, durante muito tempo, você não vai saber que ela é ruim, porque você vai confiar e vai tratar. E você vai emburacar o paciente numa sedação. Você vai fazer iatrogenia. E você não vai saber, tá? Por quê? Porque você vai ter várias inteligências artificiais. Então, o importante da inteligência artificial é qual foi o banco de dados que alimentou essa inteligência artificial. E depois que ele é feito, isso é um grande problema no mundo, a inteligência artificial que foi feita em Harvard, a gente tem contato, né, com um grupo de lá. Posso utilizar aqui? Não necessariamente. Eu tenho que validar para os meus pacientes daqui, são diferentes, couro cabeludo diferentes, aparelhos diferentes. Então, não necessariamente a marca que eu usei para alimentar aquela vai bater com a que eu uso. Então, o banco de dados é muito importante. No futuro que eu digo, daqui a uns 4, 5 anos, cada grupo de hospital vai ter a sua inteligência artificial. E depois que você faz a inteligência artificial, a gente está fazendo a nossa, todo neurofisiologista que trabalha grande está fazendo um banco de dados. O que a gente vai fazer? A gente vai testar. Então a gente fez, a gente vai testar. Então a gente vai chegar e vai falar: isso, Fernando, eu estou falando para o ano que vem, tá? Então a gente vai chegar para você e falar assim: Fernando, olha só, a gente tem essa inteligência artificial, a gente vai testar. Toda vez que você achar que tem crise, você vai marcar. E depois eu vou ver com o meu traçado. E aí eu vou ver qual é a sensibilidade e a especificidade. E vou ajustar. Até chegar no modelo, ó, isso aqui está confiando. Confiando para quê? Para não ter mais laudo de neurofisiologista? Não. Para que nesse período que neurofisiologista não trabalha 24 horas por dia, né? A gente para lá às 6, 7 horas e volta às 7 horas da manhã. Nesse período da noite, você possa ter um manejo ali igual um monitor. Então, a inteligência artificial que tem hoje não tem nenhum lugar, tá, gente? Nenhum lugar do mundo. Harvard, tá usando. Não, não tá. Não está. Eu estou falando disso de 15 dias, a não ser que nos últimos 15 dias esteja usando. Todo mundo está usando EEG quantitativo, também treinando, vendo os softwares para ver se está bom. E as inteligências artificiais já estão com os bancos de dados e estão começando a treinar. Então, você vai treinar nos seus serviços, mas para isso, para te auxiliar quando o neurofisiologista não está disponível. Não faz sentido nenhum fazer como a EEG é feito hoje em dia no Brasil. Usar uma triagem, porque a inteligência artificial é triagem, como como laudo de eletro. E vai Ótimo. sair, por último, assim, só para finalizar, a gente vai ter um artigo agora da Sociedade, né, que eu sou autora também, que vai sair sobre esses tópicos e sobre as modalidades de EEG e tudo, como usar a inteligência artificial. Acho que até o final do ano já vai estar disponível, gratuito,
para que vocês possam ser orientados melhor. E a última que eu falei era se vocês acham que o tratamento. Eu sei que não tem protocolo, não tem algoritmo, mas vocês, como neurofisiologistas e como epileptólogas, vocês acham que como deve ser o tratamento do estado de mal epilético não convulsivo? Não tão agressivo quanto convulsivo, meio termo, tem um paciente que tem que ficar monitorizado até ele sair do estado de mal. Qual a opinião de vocês em relação a isso? No caso do paciente que apresenta as crises mesmo eletrográficas, que a gente não resta dúvida, eu considero que é um paciente que a gente tem que investir e tratar mais agressivamente, né? Mas com anestesia de ventilação, com intubação orotraqueal se for necessário, ou só com manejo de droga no primeiro momento? Então, a gente segue o padrão mesmo, infelizmente, do estado de mal convulsivo, né? Primeiro a gente tem que utilizar benzodiazepínicos, depois iniciar o ataque de medicação. Ah, Agora, esses pacientes de medicação anticrise, e acompanhando o eletroencefalograma. Agora, esses pacientes que apresentam os padrões periódicos já são pacientes que a gente tem que tratar menos agressivamente, né? Que são padrões que nem sempre são crises, e então pacientes que a gente deve acompanhar, alguns pacientes, principalmente esses pacientes que apresentam uma ansiedade generalizada. É um paciente que a gente tem que acompanhar, a gente pode aguardar a evolução, a orientação, acompanhar exames laboratoriais. E já paciente que a gente tem atividade periódica lateralizada, é um paciente que a gente vai avançar mais um pouquinho, né? Mas não quer dizer que precisa sedar todo mundo, que precisa entubar todo mundo. É escalonado com bom senso, né? E de acordo com o quadro clínico de cada paciente e evolução do eletro. Eu concordo com a Cíntia. Eu só acho assim, e aí não é da nossa realidade, né? Assim, eu acho que em alguns lugares que a gente trabalha, em que a gente não tem tanto eletro disponível, é, a gente conduz muito mal o status no Brasil por uma carência, primeiro, de eletro e de bons eletros, né? Então, mesmo, né, no hospital universitário, que a gente tem eletro, os intensivistas acostumaram a tratar, assim, né? E depois pediu eletro, né? De um estado de mal não convulsivo, que às vezes até com eletro é difícil. Então, ficam. Mas, assim, então, quando a gente identificou que é estado de mal, eu acho que na droga de segunda linha, que não quer dizer segunda opção, né? Ali, levetiracetam, lacosamida, fenitoína, o que você escolheu, valproato venoso, onde tem, você tem que fazer a dose de ataque e a dose correta. Então, às vezes eu vejo muito, eu vou fazer aqui um levetiracetam. Comecei aqui com 250 de 12 em 12, um 500 de 12 em 12. Aí você fala assim, tá, mas você está tratando o quê? tá Né? só- Porque eu acho que assim, a gente pode errar, mas erre com convicção. Porque isso prejudica e a gente tem um protocolo pro teste terapêutico, né? O teste terapêutico é com ataque. Então você perde depois até a resposta do que a gente pode falar para vocês. Porque às vezes não foi bem feito a segunda linha de tratamento. E uma outra coisa que eu queria falar nesse ponto é o mais importante, né, que eu acho assim, para levar para casa, é isso que a Cíntia falou, que o que a gente vê de erro de elétrons mal laudados é, é isso, assim, status, paciente com status. E aí a pessoa descreve, quando você vai ler, então a gente tem que ler mais o laudo, um GPD de baixa frequência. E aí você tem que ligar para o cara e falar, meu amigo, mas você está se apoiando em quê para falar que isso é um status? Né? Porque pode ser, mas e isso às vezes engana o neurointensivista. Então, prestar mais atenção quando você receber o laudo, e vale para todo mundo, vale para meu laudo, para da Cíntia, para laudos bons, ruins, enfim, do que você está considerando, qual é o seu ponto de partida, né? Então, se é um GPD de baixa frequência, porque senão depois você, lá na frente, você fica perdido, né? Você fica ali, isso é um status super refratário, eu vou largar a toalha, ou eu maltratei, ou não é, ou eu estou tratando uma coisa que não era.
Então, essa é a minha dica, assim, é ler mais o laudo e tentar essa correlação. Baixa ou alta frequência, lateralizado ou generalizado. Não, eu até falaria mais, Priscila. Neurointensivismo, uma terapia neurointensiva ainda é uma raridade na, Sim, né? Sim, Na, tem esse problema. a gente tem a maioria das terapias Gerais nem sempre no tem um dia. neurologista nem disponível, né? sempre tem neuro, Muitas né? vezes vai responder o parecer no dia seguinte. E o É, laudo e já perdeu 24 horas de um paciente que está em estado de mal epilético não convulsivo, né? Então, acho que a gente vive né, numa ilha, em que a gente tem eletroencefalograma sim, a gente entende muitas vezes, eu acho que teve uma época que a gente estava só com monitorização contínua, acho que tinham 3 eletroencefálicos contínuos na unidade intensiva do Copa. Então, está e a gente sabe que muitas vezes a demanda não é tão grande que vocês não têm como arcar aqui, né? Então, a gente vive num cenário que é diferente, que eu falo que na 80% dos hospitais do Rio de Janeiro, né? E, Não tem isso. Então, isso e só faz, assim, a gente, pelo menos eu, valorizar a presença de vocês das duas maneiras, não só da equipe em termos de precocidade na realização dos exames. Vocês fazem uma coisa que é muito importante, que vocês relatam os resultados críticos, né? Isso para a gente é essencial, né? Porque permite que a gente utilize a ferramenta desse exame para já traçar uma conduta, não só esperar o resultado do eletroencefalograma, né? Então, assim, a participação de vocês nos serviços com a gente, sem dúvida nenhuma, melhorou e muito. E a gente pensa, poxa, será quantos pacientes que talvez, como você falou, né, Priscila, a gente não tratou ou subtratou esses pacientes, seja porque a gente não tinha esse diagnóstico, a gente não aumentava, a gente não aumentava a suspeição. Às vezes eu brinco com o paciente, para de LPD, não aguento mais LPD, não aguento mais GPD, me dá um fio, pelo menos, que pelo menos hum, mas um eletrocumal. assim, quando a gente lê contínuo ictal, interictal, já me dá uma dor de cabeça, já entra em enxaqueca quando eu vejo contínuo ictal, interictal, que é que a gente sabia muito disso, não sabia na teoria, mas vou ser sincero para você, na prática do dia a dia a gente tinha menos contato e a gente pensa por quanto será que a gente deixou de tratar. Então, mais e uma vez, Fernando, oi. desculpa. É. Ah, E pode falar. é só uma coisa que eu acho que eu e a Cintia, a gente fala muito, a gente briga muito por isso, da gente entender que, assim, a Cintia fala muito do To Have To Be, né? A gente fala, To Have To Be, eu gosto muito do To Have To Be, eu adoro To Have To Be, só acho que ele é mal utilizado, tá? Totalmente. Concordo plenamente Mas com a gente tem que utilizar ele mais, porque foi um esforço grande para se chegar ao tempo de AEG, porque concordo. isso faz uma diferença. Então, se você está com um paciente, você está com suspeita de status, e você pede um EG de 6 horas, eu entendo que que você não tá fazendo uma triagem de status. Eu, neurofisiologista. E eu vou laudar esse exame, provavelmente, depois do de 1 hora. Depois do de 2 horas. 1 hora eu digo 2 horas, né? Por quê? Porque aqueles são triagem. Sim, Então eu entendo que quem está fazendo triagem tem uma urgência maior, né? sim, concordo Então, plenamente. às vezes, isso acontece muito. A pessoa pede um EEG que de 6 horas, quando a gente vai ver lá no final das 6 horas, e estava em status. E aí você já perdeu 6 horas de um status, e aí você já mudou o prognóstico do paciente. Então, ter resposta rápida também passa por saber pedir. E não quer Sim, dizer, você pode, Priscila, mas eu quero 12 horas sempre, 24, tudo bem, mas peça um de uma e depois prolongue, porque você vai ter o laudo mais rápido. E isso para o neurofisiologista é muito importante para a gente escalonar quem que a gente vai liberar antes, porque tem dia que tem 8 exames, tem 10 exames, a gente tem que priorizar a triagem, né? Então a gente faz muito coro para isso, não é uma crítica a quem pede 3, 4 horas, mas às vezes vocês perdem um tempo de resposta de laudo que é bem importante. eu consegui, acho que a gente conversou isso lá no início, né? Acho que é de um ano atrás, a gente conseguiu meio que
desenvolver esse pedido, né? Acho que vocês percebem que não é muito da nossa prática da pedir de 3, 6 horas, a gente pede 1 hora e quando o seu técnico vem pedir para tirar, e se a gente tiver o resultado do crítico, a gente vai conversar com vocês e ele vai prolongar. Então, É, e a gente não tira, né? O neurofisiologista, ele não tira. Ele, a sim. gente espera e a gente fala, ó, faz mais um tempo aí, né? Claro. E eu te falei assim, ó, o que né, a gente vê muito paciente de fora, então às vezes chamam a gente para ver e eu vou ver que o paciente trata com 4 drogas anticonvulsivantes e eu vejo, não entendo, e ele está tratando de Correct-to-be, que fala potencial alto de crise eletrográfica. E está sendo tratado muitas vezes por uma pessoa que não tem noção e vê um eletroencefalo que eu acho que às vezes induz o paciente a tratar, porque fala que está com alto risco de potencial de crise, muitas vezes um clínico geral pode ser influenciado. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que ele é válido a gente prolongar. Hemorragia, tempo de internação, né? Sim. Então, meninas, muito obrigado. Como eu disse para vocês, isso, assim, a apresentação só me deixou com mais dúvidas e com mais vontade de aprender. Eu, sinceramente, eu acho que isso é um tema difícil, porque é um tema que traz grande impacto em morbidade e mortalidade para a gente que trabalha em terapia intensiva, né? Diferente do neurologista ambulatorial. Então, acho que foi uma palestra muito boa. Vocês conseguiram abordar de forma bastante ampla esse tema. Nós tivemos, no momento aqui de pico, 45 a 50 participantes, que isso Copa do Mundo, quinta-feira, às 7h30, eu considero muito bom, né, amigos? Eu vi que a minha neurointensiva do Copa estava É bem, tudo aí. estava toda aí, porque a gente. E eu quero de novo agradecer vocês, não só a palestra de hoje, mas a parceria, né? A gente fala para todo mundo e vocês não são somente fornecedor de exame, vocês são da equipe do hospital. A gente já sabe, precisa, a gente pede ajuda. A gente pede ajuda de terapia. Então, muito obrigado. É, espero que a gente continue ainda mais nessa parceria, né? Deixa eu ver, acho que e que a gente cresça junto. Obrigado pela participação de todos. Obrigada aí pela Tá? confiança. A Obrigada aula a vai todos, obrigada. ficar gravada, né? A NERJ vai botar essa aula à disposição e eu acho que é uma aula que eu vou ver de novo, porque todas as siglas eu já esqueci. Tá, meninas, muito Tá, muito obrigado. Tchau, obrigada. pessoal. Bom, Obrigada, bom obrigada a dia para todos. todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Abraço.